Doutor Everaldo, bom dia. Bom dia. Queria, antes de tudo, agradecer a gentileza da entrevista para a Senhora Dadá, um documentário em vídeo que trata da vida pós-cangaço de Célia da Silva Chagas, a Dadá, mulher de Curisco, como é mais popularmente conhecida. Não sei se você sabe, mas Dadá foi presa em 1940, ferida e depois transferida para a Bahia, onde veio custodiada e ficou presa. A nossa pergunta é o seguinte: quais eram as condições de prisão na Bahia? Como era a estrutura prisional da Bahia na década de 40? Como é que funcionava esse aparelho? Ele estava interligado com o aparelho judiciário, o aparelho de Estado, enfim. Essa estrutura, como é que ela funcionava, principalmente em relação à mulher? É um aparelho prisional incipiente que está ainda se configurando, considerando que nós estamos falando de uma época que o Brasil está começando a sair de um período agrário para um setor urbano industrializado. E nós não temos nesse período ainda um contingente de mulheres encarceradas para se configurar uma política específica para as mulheres. Imaginar que uma mulher que venha no cangaço, com humildade, personalidade forte, ao adentrar a área prisional, já encontrar uma sociedade carcerária constituída, onde a mulher também tem um papel não primordial, não um papel de comando. Ela está ainda subalternizada porque é um ambiente carcerário masculinizado em um formato patriarcal. Imaginar que Dadá chega nesse ambiente, que tem suas regras próprias, seu submundo já complexo, estruturado, com seus valores, com seus códigos, com suas éticas, ela tem que se rearticular para conviver com esse mundo. Não é tão simples para uma mulher do porte de Dadá. Então, exatamente nesse momento, nesse local, nessa ambientação carcerária, que Dadá terá dificuldade de fazer valer a sua personalidade e o seu modo de vida e de pensar, né? A sua faceta revolucionária vai entrar em choque com essa sociedade de mulheres que não tem o potencial e nem a visão revolucionária daquela mulher. Doutor Everaldo, o senhor falou no curso da outra pergunta que havia uma incipiência de população carcerária feminina. Nesse período, por que essa incipiência? Pela população feminina em menor escala ou pela incidência de delitos menores? Tanto você tem uma população feminina em menor escala, né? Muito embora, se pegarmos pela proporção hoje, você já tinha um número considerável em relação a homens e mulheres. Em tese, você tem, em média, 250 homens convivendo dentro do presídio da detenção no período. Em contrapartida, você tem 40 mulheres em média. Então, você tem aí menos de 1/3 de mulheres convivendo no ambiente prisional. Tanto do ponto de vista populacional, percentual, a mulher ela está em menor escala, do ponto de vista numérico, e também na concepção do ponto de vista das questões e da abordagem do presídio, que é um presídio masculinizado, presídio masculino, dentro de uma ótica patriarcal, e que a mulher é um apêndice desse espaço. A literatura fala da prisão de cangaceiros no Engenho da Conceição, né? Mas eu tive informações, principalmente da professora Cláudia, de que as mulheres não teriam ido para o Engenho da Conceição, teriam sido deslocadas para a casa de detenção, que é o Forte de Santo Antônio. Em que condições essas mulheres eram acolhidas ali? Havia uma ala específica, elas ficavam separadas, já que lá haviam homens prisioneiros também? Exatamente, elas ficavam separadas. Você não tinha uma unidade prisional exclusiva para as mulheres. Existia uma casa de detenção para homens, onde havia uma ala separada, específica para abrigar as mulheres. E é nessa condição que elas ficam na ala exclusiva até a década de 90 do século XX, quando a casa de detenção é transferida para o complexo penitenciário aqui na Mata Escura. Aqui na Mata Escura as mulheres continuam ainda apenas com uma ala específica para elas, até que finalmente em 1991 o Estado constrói uma penitenciária exclusiva para as mulheres. E definitivamente você vai ter uma unidade onde de fato se pensa, se discute políticas e um olhar relacionado ao encarceramento feminino. O senhor entende que essa demora
esse prolongamento tão longo para a construção de um espaço feminino, prisional feminino, se dá pela pouca demanda da criminalidade, no caso, no sexo feminino, ou por uma incompreensão do Estado em relação ao papel da mulher nesse sistema? As duas coisas andam em conjunto, né? Do ponto de vista formal, para justificar, é muito fácil falar isso. Vamos justificar que não há um presídio feminino porque o contingente populacional ele é muito tímido em relação ao homem. Você já tem uma carência de construção de presídios masculinos, então você não tem uma justificativa formalizada para você construir presídios, considerando que você tem uma população feminina muito menor. Entretanto, o que nós vemos até hoje é que não há um olhar direcionado. Você ainda há um pensamento prisional focado na concepção masculinizada, patriarcal. Uma sociedade patriarcal, que ainda os formatos, né, as maneiras, a lógica está relacionada ao atendimento do sexo masculino em detrimento do feminino. Olha, nos parece óbvio em que não havendo um presídio feminino, não havia uma atenção especial à mulher no sistema prisional naquela época. Quer dizer, para atender às necessidades específicas da mulher, do gênero mesmo, né? Então, a gente pode imaginar que uma mulher como Dadá, que veio ferida, em condições físicas extremamente debilitadas, deve ter passado inúmeras dificuldades, né? Hoje, isso já está superado, há um acompanhamento específico, por exemplo, médico, psicológico, de assistência social, para o caso específico da mulher do sistema prisional. Eu acho que quando você trabalha com unidade direcionada para as mulheres, automaticamente você foca um olhar e começa a surgir problemas específicos e você começa agora a particularizar e focar um atendimento com todas as nuances e demandas relacionadas ao feminino. Hoje a Lei de Execução Penal e os estatutos contemporâneos já prevê até o berçário, locais específicos para o tratamento daqueles filhos das mulheres encarceradas, para que ela possa ainda cuidar dos seus filhos durante a amamentação. Hoje, de fato, um olhar específico, a lei sugere, a lei obriga para que os administradores da área prisional possam ter um olhar diferenciado, muito distante do que se tinha na época de 40. Né? Efetivamente você não tem um olhar diferenciado, é uma cadeia masculinizada e você tinha pouca fiscalização em relação a isso. Ou seja, não havia interesse do Estado, não havia uma aprimoração de trabalhar, de perceber e de enfrentar e trabalhar a mulher como um ser humano que precisa de um olhar mais cuidadoso durante o seu período que está dentro do cárcere. As condições físicas em que Dadá chegou aqui presa, né, vinda do interior, eram bastante precárias, tanto que ela depois é transferida para o Hospital Santa Isabel, onde fica durante um certo tempo custodiada com acompanhamento médico. Inclusive passa por várias cirurgias, vai e volta, já em liberdade um período, mas ainda em 42 presa ainda, né? Como é que funciona esse custodiamento do preso no hospital? Principalmente, como é que funcionava naquela época? Esse acompanhamento era feito de que forma? Muito precário. Se hoje ainda há uma precariedade, uma dificuldade tremenda de você conseguir ter um acompanhamento efetivo dos nossos encarcerados no hospital, porque requer toda uma parafernália de mecanismo que o Estado ele não consegue acompanhar. Se o serviço público já é precário para a sociedade mais ampla, vamos imaginar esses excluídos da sociedade que entram no presídio e que estão amontoados. Você tem hoje uma população carcerária muito grande, na Bahia também, e você precisa, para deslocar um preso para o hospital, de escolta da polícia militar, você precisa deslocar um efetivo da rede penitenciária, você precisa deslocar um efetivo de uma equipe técnica para acompanhar esse preso durante a sua estadia no hospital, porque não é um paciente comum que pode ficar lá aguardando um atendimento médico, é um paciente que está sob a tutela do Estado, e isso requer toda uma carga de acompanhamento, de fiscalização por parte do Estado. Se hoje é incipiente, vamos imaginar na década de 40, ou seja, se ela tivesse algum problema de saúde, e sendo Dadá uma pessoa que se contrapôs contra o Estado, uma pessoa que é vista como uma subversiva, pensando já na terminologia da década de 60, então é uma pessoa não grata e o Estado não ia disponibilizar recurso suficiente para tratar uma pessoa que era malquista pela ordem constituída. Uma coisa que Dadá se
queixa, os familiares, se queixou a Cosme de Farias, né, é de que ela era hostilizada na cadeia. Né? Tanto que ela faz um bilhete, que ela não, o bilhete é escrito por uma pessoa e ela assina, porque ela tinha dificuldade, ela era semi-analfabeta. Então esse bilhete chega a Cosme de Farias, e Cosme de Farias, lendo o bilhete, faz o habeas corpus que acaba libertando ela. Né? E ela se queixa, entre outras coisas, que ela era maltratada na cadeia. Como era essa relação entre presas num presídio naquele período e hoje ainda, como é que isso funciona? Existem determinados códigos de condutas que talvez Dadá não tenha observado, não é isso? Perfeitamente. Dadá, deve ter chegado nesse ambiente prisional de 40 um status de pessoa de liderança. Ela é uma liderança constituída dentro do cangaço, com toda a simbologia específica do cangaço, mas ao chegar lá com esse peso de cangaceira no ambiente prisional, que tem seus símbolos, seus líderes, que tem os seus valores, suas regras, ela precisa compartilhar com esse micromundo. Então, vamos imaginar que o universo prisional, com seus códigos de conduta forte, elaborado, com suas regras, chegando uma pessoa com um status de fora, querendo se impor perante esse grupo, vai ter diversas dificuldades. Não importa se é de uma cadeia do século XIX, do século XX ou do século XXI. Quem chega no ambiente prisional vai ter que compartilhar com esses valores. Se não compartilhar, vai ter problema. Então, é possível imaginar que questões cotidianas, como lavar uma cela, o dia específico de fazer a faxina e da data de contrapor a isso, ela vai ter essa dificuldade. E ao ter essa dificuldade, as demais prisioneiras vão efetivamente se contrapor a uma pessoa que não quer compartilhar com seus valores. Estão falando de valores específicos, a data dos valores do cangaço, mas os valores de fato do ambiente prisional tem que ser respeitados. Se a Dadá não respeitou isso, ela teria sérias dificuldades, a não ser que ela tivesse ao redor dela umas outras cangaceiras para fazer esse contraponto. Se ela foi sozinha, ela estava uma pessoa contra um grupo constituído. E esse grupo é muito mais forte, que vai de fato se sobrepor sobre aquele que queira conturbar a ordem estabelecida. Então, o fato de ela ser uma pessoa notória, pública, célebre até, porque ela viveu, inclusive, o pós-cangaço na celebridade ainda. Não criava nenhuma também dificuldade, não? Ou até uma própria ameaça, porque nós estamos falando de mulheres que cometeram pequenos delitos, pequenas contravenções, que não almejava chegar aonde Dadá chegou. Não teria coragem de se contrapor ao Estado da forma que Dadá se contrapôs. Não queria, de fato, perder a sua vida, a sua relação com o mundo que elas estavam distantes naquele momento. Almejava retornar e continuar na contravenção. Dadá representava alguma coisa imaginável para ela. Então, Dadá tinha um modo de vida que era para ser contestado pelo grupo, considerando que Dadá poderia corromper o mundo, a forma, a ideologia e a maneira delas viverem. Então Dadá de fato era uma ameaça. Se ela se manteve dentro de uma roupagem e de uma distância de cangaceira que era mal vista por ela. Até porque estamos falando de uma sociedade agrária, patriarcal, que as mulheres tinham uma representação social ainda focada na submissão ao homem. Se Dadá não entrou com esse sentido, ela deve ter tido muita dificuldade. Tem uma coisa também que me parece que talvez tenha ajudado. Eu não sei se as mulheres presas naquela época tinham acesso à informação, jornais, essas coisas. Mas os jornais apresentavam as mulheres cangaceiras como latrocidas, assassinas, prostitutas, que viviam livremente, promiscuamente. Isso pode ter chegado também, de alguma forma, ao conhecimento das outras presas. Né? Isso também não seria uma ameaça? Sem sombra de dúvida, porque é uma relação do espaço intramuros com o espaço extramuros. Né? Então, as presas tinham noção do que acontecia no mundo mais amplo. Os próprios guardas mostravam e falavam o que estava acontecendo. Ela, ao chegar na cadeia, ela informada as demais prisioneiras quem estava chegando ali. Ela tinha noção de que era Dadá, tinha compreensão muito elástica do que estava acontecendo no mundo mais amplo. Então é nesse sentido que nós estamos falando que Dadá trazendo essa concepção de mulher que
foi para o cangaço, viver com outros homens, com olhar de prostituta, ela era contestada pelas demais. Era algo que eu não queria ser, já que o meu delito não é um delito que vai de encontro à ordem estabelecida. Se hoje nós podemos dizer que determinados delitos pode alcançar um status quo, um diferencial, ter um destaque na sociedade carcerária, isso quer dizer que no contexto da década de 40, esse mesmo delito também era almejado por elas. Então nós estamos falando de delitos que alcançam uma significação agora no século XX. Vamos imaginar que o traficante hoje tem um labor maior no século XXI, por conta de que ele representa para as comunidades mais pobres, mas naquele momento que o perfil delituoso era de pequenas contravenções, o delito de Dadá, a representação dela como uma mulher que de fato era vista como uma prostituta, efetivamente não era algo desejado pelas demais pessoas. A violência do cangaço, ela tem um perfil externo. Mas quando ela chega na prisão, esse tipo de violência, ela é ressignificada para os olhos das detentas, ela passa a ter uma outra leitura, porque é aquela leitura que é pública, né? Quem são essas mulheres? São latrocidas, assassinas, promíscuas. Como é que isso cai lá dentro? Para a sociedade cá fora tem um olho. A violência no cangaço no campo tem outro olho. Não é esse, né? A mulher tem um papel que lá na zona rural não é esse olhar que os jornais apresentam, nem elas eram isso. Sim. Nem eram vistas dessa forma na zona rural. Eram companheiras de cangaceiros, mas não eram prostitutas. Eram mulheres livres, mas não eram mulheres promíscuas, entendeu? Isso não era visto assim dentro do ambiente delas. Cá fora, sim. O olhar de fora para dentro, sim. E de dentro do sistema prisional. É essa complexidade que nós temos tentando montar, porque a população carcerária da década de 40 pode ser uma população mista, de mulheres oriundas da zona rural, mulheres já focadas na área urbana, mulheres com uma representação social de compreensão do papel dela definido enquanto mulher e o que a mulher representa na sociedade mais ampla, o que Dadá representou e quis colaborar nas relações internas, a relação de Dadá com a prostituição, como ela viam isso, todo esse elemento são elementos complexos para a gente estar remontando. O que fica é que, sendo vista como prostituta ou não, sendo vista como latrocida ou não, é como Dadá vai, dentro do presídio, se dispor a contribuir e a participar das relações e dos símbolos do cárcere. Se Dadá chegar no cárcere e se despir de ser uma pessoa de fora, uma pessoa acima das demais, e se colocar na condição de compartilhar com os símbolos da cadeia, Dadá será bem aceita. Agora, se Dadá não sai da representação que ela própria construiu no cangaço, de mulher forte, de mulher que enfrenta a todos e a todos, ela vai ter problema dentro do cárcere, e são essas questões que nós estamos aqui tentando reelaborar. Porque o mundo carcerário é um mundo que pede para que o estreante, aquele que está chegando no ambiente prisional, o novato, ele se subordine a esse mundo carcerário. Ele compartilhe com esse mundo. Se o cidadão não fez isso, o cidadão vai ter problema. Isso valia em 1940 como vale hoje. Como vale hoje. Isso valeu no século XIX, isso valeu no século XX, isso vale agora no século XXI. O mundo vai se reconfigurando, mas tem um estabelecimento, tem uma hierarquia montada. E tem aqueles crimes que alcançam maior status. Hoje em dia nós estamos falando que o tráfico de drogas é o crime que tem uma maior conotação social, e o estupro e o artigo 55, pequenos furtos, são aqueles que estão na base da hierarquia prisional e aqueles que de fato não têm uma consideração que o tráfico tem. Na década de 40, vamos imaginar que a prostituta feria a moral social e, consequentemente, era uma pessoa que estaria na base da representação social. Ora, Dadá é uma prostituta, então ela tem que se subordinar às prisioneiras do cárcere por conta de ser uma prostituta. Dadá não vai querer fazer isso. É possível que, pela sua personalidade, ela se contrapôs a obedecer e acatar a representação
colocada para ela dentro do ambiente carcerário. Por conta disso, Dada deve ter ficado no isolamento. Tem um episódio que ilustra bem isso que você está dizendo, que é no ato da prisão dela, um soldado chama ela de puta. E ela diz, puta é sua mãe, me dê uma arma, que eu sou uma mulher casada, me respeite. Porque ela era casada com o Curisco. O casamento religioso, ela fez o casamento religioso com o Curisco. Então ela reage ao policial dizendo, me respeite, porque puta é sua mãe. Me dê uma arma que eu vou lhe mostrar quem é puta. Né? Então essa reação dela é extremamente ilustrativa de como ela se sentia. Né? Ela se sentia ofendida, humilhada quando era tratada dessa forma. E é possível que ela tenha reagido a qualquer insinuação a esse respeito. Né? Ora, o guarda já tratou ela como um puto, ela reagiu de uma forma brusca. Na microsociedade prisional, as presas também, entendendo ela enquanto uma puta, logicamente, eles vão querer que Dada se subordine e exerça papéis subalternos. E aí temos um conflito logo. Uma caganceira que efetivamente sabe do seu papel, sabe do seu poder revolucionário e chegando nesse ambiente vai ter bastante dificuldade. E as presas vão exigir dela que de fato ela acate, porque são as regras estabelecidas dentro do microambiente prisional. Tá aí, talvez, além do fato da privação da liberdade, o desconforto dela dentro da cadeia se deve a essa incompatibilidade com essa regra básica. Temos uma pista aí a seguir em relação ao que aconteceu com Dada dentro do cárcere na década de 40. Doutor Everaldo, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Muito ilustrativo e muito esclarecedor a sua fala. Um abração.